Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. David Drayton enfrenta a maior dificuldade justamente onde acredita possuir mais lucidez, na ilusão de que pode proteger Billy pela via da razão e do controle. Sua mente busca organizar o caos, interpretar sinais, calcular riscos, agir antes que o mundo desabe por completo. No entanto, quanto mais tenta manter a coerência externa, mais ignora o tumulto interno que cresce silencioso. A névoa não o paralisa apenas por medo, mas por confrontá-lo com a impotência absoluta diante do inexplicável. Sua sombra não é irracionalidade pura, mas o desespero disfarçado de responsabilidade. Ao escolher agir como salvador, David ativa o arquétipo do herói, aquele que assume o peso coletivo e se oferece como escudo. Essa ativação o eleva moralmente, mas também o aprisiona numa estética psíquica de dever extremo, onde a beleza do sacrifício pode se confundir com a violência travestida de amor. O percurso de David revela padrões que ultrapassam sua biografia individual. A busca por segurança em meio ao colapso coletivo ecoa o impulso humano ancestral de formar pequenos círculos de proteção quando o mundo se torna inóspito. Sua persona de pai firme e racional sustenta o grupo por um tempo, mas por baixo dela lateja um complexo de responsabilidade absoluta, como se falhar significasse aniquilar a própria identidade. A tensão entre fé fanática e ceticismo pragmático expõe um embate arquetípico ainda vivo no terceiro milênio. Sociedades inteiras oscilam entre a crença apocalíptica e a confiança tecnocientífica, ambas tentando domesticar o desconhecido. A psique coletiva, quando pressionada, tende a projetar monstros fora de si, enquanto evita reconhecer que o verdadeiro abismo se abre dentro. A sombra de David manifesta-se no instante em que o medo deixa de ser reação e se transforma em decisão. Ao longo dos eventos, ele resiste à histeria, confronta a manipulação de Carmody e mantém clareza estratégica. Contudo, no momento final, a ausência de esperança o conduz a uma escolha irrevogável. Não se trata de crueldade, mas de uma fusão entre amor e desespero que dissolve fronteiras morais. A incapacidade de suportar a incerteza por mais alguns instantes revela um núcleo obscuro que sempre esteve latente, a necessidade de controlar até mesmo o destino. Ao não integrar essa dimensão sombria, a parte que teme o vazio mais do que a própria morte, David transforma a proteção em aniquilação, e o impacto psíquico é devastador, pois o gesto que pretendia preservar torna-se a própria condenação. Amaterasu, a deusa que se recolhe numa caverna após ser ferida e mergulha o mundo na escuridão, ilumina simbolicamente a trajetória de David. Quando a luz se oculta, o mundo não se desfaz imediatamente. Ele se torna insuportável por não saber se o sol retornará. A retirada da luz não é apenas fenômeno externo, mas experiência interior. Assim como os deuses precisaram encenar rituais para atrair Amaterasu de volta e restaurar o brilho do céu, David atravessa sua própria caverna psíquica. Porém, diferente do mito, ele age antes que qualquer claridade reapareça. A função arquetípica dessa imagem revela que a ausência de luz é prova de resistência e não autorização para extinguir tudo. Ao agir no auge da escuridão, David interrompe o ciclo natural de retorno da esperança, e ao fazê-lo, rompe consigo mesmo. Se a luz só revela seu valor quando já foi extinta, será que a tentativa de poupar alguém da dor não pode ser a forma mais irreversível de mergulhá-lo nela? Agora que entendemos o conflito psíquico, veremos como ele se transforma em destino na história. A névoa desce sobre Bridgeton depois que a tempestade derruba a árvore sobre a casa de David Drayton, rasgando madeira e silêncio com o mesmo peso. Pela manhã, enquanto David observa os danos ao lado de Billy e parte com ele e Brent Norton rumo ao supermercado, o lago parece respirar uma brancura espessa que avança sem pressa, como se testasse o chão antes de possuí-lo. Sirenes cortam o ar, viaturas atravessam a rua em velocidade abrupta e Dan Miller invade o mercado afirmando que algo se move lá fora. Ollie Wiggs e Bud Brown fecham as portas quando o alarme civil ecoa e a névoa encosta nas vitrines como uma pele fria. A câmera inicia em plano geral da cidade sobre o céu ainda pesado, desliza em traveling lento até o lago tomado pela brancura e realiza um zoom contido no rosto de David,
enquanto ele encara o avanço opaco que parece observá-lo de volta. Quando uma mulher decide atravessar o estacionamento para buscar os filhos, a névoa a envolve com uma paciência cruel e ela desaparece sem resposta. Norm tenta religar o gerador e algo com tentáculos o captura, puxando-o para dentro daquele véu que se fecha como uma boca. As portas são barricadas enquanto a Sra. Carmody ergue a voz, afirmando que tudo é punição divina. Brent Norton, descrente, sai com outros e não retorna. Durante a noite, insetos gigantes atraídos pela luz colidem contra o vidro. Criaturas aladas descem sobre eles, rasgando asas e carne. Uma janela cede. 2 pessoas morrem no pânico. Outra se queima ao tentar incinerar os invasores. A loja inteira parece vibrar com cada impacto. As lâmpadas tremem como se sentissem dor e o ar se adensa, pressionando cada respiração. David se aproxima de Amanda Dunphy e Irene Hepler enquanto a tensão cresce em torno de Carmody. Amanda entrega seu revólver a Ollie, cuja pontaria firme torna-se proteção momentânea. Decidido a buscar remédios, David lidera um pequeno grupo até a farmácia vizinha. Corredores estreitos se fecham ao redor deles. Teias espessas se esticam como dedos viscosos, e criaturas semelhantes a aranhas atacam com violência súbita. Eles retornam feridos, trazendo medicamentos e horror. Carmody exige sacrifícios de Aponta Jessup, que confessa o experimento militar envolvendo dimensões desconhecidas. Ele é esfaqueado e lançado para fora, onde algo o arrebata instantaneamente. O prédio parece estremecer satisfeito, como se cada ato humano alimentasse sua estrutura invisível. Na manhã seguinte, Carmody exige Billy e Amanda como oferenda. Ollie ergue a arma e atira, encerrando a voz que dominava seus seguidores. A multidão se dispersa como se acordasse de um torpor. David parte com Billy, Amanda, Irene, Dan Miller e outros. Ollie e alguns são mortos durante a fuga, e o grupo segue no carro de David. A casa à beira do lago surge entre a névoa e revela o corpo de Stephanie. A estrada adiante mostra veículos esmagados e ruínas espalhadas. Uma criatura colossal atravessa o caminho, seus passos fazendo o chão vibrar como se a terra aceitasse sua soberania. O combustível acaba. Restam 4 balas. Sem alternativa, David usa o revólver para matar Amanda, Irene, Dan e Billy dentro do carro. Ele sai e grita para que os monstros o levem, enquanto a névoa começa a se dissipar lentamente, como se retirasse um manto pesado. Tanques e soldados avançam exterminando criaturas e resgatando sobreviventes, entre eles a mulher que havia corrido para buscar os filhos. David percebe que o socorro chegou alguns segundos tarde demais. O som dos motores militares corta o ar enquanto ele desaba, tomado por um grito que parece rasgar o próprio espaço ao seu redor. A câmera se aproxima em close extremo do rosto de David. Realiza um lento dolly out revelando os tanques emergindo da névoa em retirada e permanece fixa enquanto o mundo ao seu redor se reorganiza, sem ele. Se a salvação chega apenas depois que toda a esperança foi sacrificada, que valor possui a lucidez diante do tempo que não espera? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.